As mulheres palestinas têm participado de todas as formas de resistência, incluindo a resistência armada, desde que o povo palestino tem lutado pela libertação nacional. Leila Khaled é provavelmente a mais conhecida internacionalmente dessas mulheres heróicas. Ela dedicou sua vida para libertar a Palestina da ocupação colonial e para a luta internacional pelo socialismo. O movimento de resistência palestino perdurou por décadas. Khaled é uma figura importante nessa luta, não apenas como mulher, mas como uma organizadora com consciência de classe que nunca deixou de falar e lutar contra a ocupação israelense da Palestina e seus apoiadores imperialistas, a saber, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Khaled nasceu em 44 em Haifa, então parte do mandato britânico da Palestina. Ela era uma jovem quando os sionistas lançaram uma guerra de terror contra os palestinos árabes indígenas. Ela e sua família se tornaram refugiados junto com outros 750 mil palestinos quando o Estado de Israel foi fundado em 48. Khaled, como muitos palestinos despossuídos, cresceu em um campo de refugiados extremamente pobre em Tiro, no Líbano. Devido às difíceis condições materiais e sociais de sua vida, Khaled começou a desenvolver consciência política cedo. Aos 15 anos, ela se dedicou em tempo integral à luta palestina. Khaled se juntou ao movimento nacionalista árabe e mergulhou no ativismo político. Ela frequentou a Universidade Americana de Beirute, onde ajudou a organizar manifestações em apoio à libertação palestina. Após sua formação, Khaled se juntou à Frente Popular Marxista para a Libertação da Palestina. Ela se tornou uma ardente revolucionária comunista, professando admiração por Lenin, Fidel Castro e Che Guevara, Ho Chi Minh e Kim Il-sung, entre outros. Ela organizou uma célula da FPLP no Kuwait, ajudou a espalhar propaganda revolucionária entre a diáspora palestina e os árabes da região e se envolveu incansavelmente em vários projetos para ajudar a FPLP financeiramente. Khaled logo se juntou à Unidade de Operações Especiais da FPLP e recebeu treinamento especializado para participar de operações militares. Isso aconteceu depois que a FPLP e outros grupos palestinos na Organização para a Libertação da Palestina decidiram iniciar uma luta armada contra o Estado colonial de Israel para recuperar sua terra natal. Em 69 e 70, ela e seus companheiros da FPLP realizaram uma série de sequestros de aviões comerciais para exigir a libertação de prisioneiros políticos palestinos, muitos dos quais estavam passando por torturas severas dentro de prisões israelenses. O objetivo tático era ganhar a liberdade para os prisioneiros, ao mesmo tempo em que trazia a situação do povo palestino para a vanguarda da atenção da comunidade internacional. Operações militares. Durante o sequestro de um voo da TWA em 69, a caminho de Roma para Damasco, Khaled forçou o piloto a voar sobre Haifa para que ela pudesse ver a cidade natal que ela não tinha permissão de visitar. Nenhum dos palestinos despejados de sua terra natal por Israel foi autorizado a retornar. Nenhum passageiro ficou ferido na ação da TWA. A PFLP explodiu o avião vazio no chão em Damasco para ressaltar a seriedade da ação. Khaled e seu companheiro Salim Issaoui foram detidos brevemente e, eventualmente, liberados pelo governo da Síria. Khaled então fez uma cirurgia plástica para esconder sua identidade. Isso permitiria que ela participasse de futuras operações militares de alto nível. Ela empreendeu um segundo sequestro sem ser detectada, dessa vez de um jato israelense da El Al de Amsterdã. Durante esse sequestro, por causa da presença de guardas armados no avião, seu camarada Patrick Arguello, um internacionalista da Nicarágua, foi morto. Khaled foi capturada e entregue às autoridades britânicas. Ela foi libertada logo depois em troca de reféns ocidentais mantidos pela PFLP.
A PFLP explodiu 4 aviões comerciais sequestrados vazios em Dawson Field, na Jordânia, enquanto a imprensa internacional observava. Ambas as operações militares mais famosas de Khaled obtiveram o objetivo pretendido e fizeram dela uma heroína no Oriente Médio e em outros lugares. Como Khaled descreveu em sua autobiografia, nosso objetivo mínimo era a inscrição do nome da Palestina na memória da humanidade e na mente de todo libertário que se preze e que acredita no direito dos subjugados à autodeterminação. Estávamos prontos para atacar o coração do opressor. O perfil internacional de Khaled levantou não apenas questões de libertação nacional, mas o papel fundamental desempenhado pelas mulheres no movimento palestino. Quando perguntada em uma entrevista se ela era uma terrorista, Khaled respondeu: "Sempre que ouço essa palavra, faço outra pergunta. Quem plantou o terrorismo em nossa área? Alguns vieram e tomaram nossas terras, nos forçaram a sair, nos forçaram a viver em campos. Acho que isso é terrorismo. Usar meios para resistir a esse terrorismo e interromper seus efeitos se chama luta." A resistência continua. Por mais de 50 anos, Khaled permaneceu uma revolucionária dedicada. Ela é admirada por mulheres e homens em todo o mundo. Atualmente, ela mora com o marido e os 2 filhos em Amman, na Jordânia. Ela não perdeu seu espírito revolucionário e continuou seu ativismo político com zelo. Atualmente, Khaled frequentemente fala em conferências internacionais e continua sendo uma porta-voz articulada da luta de libertação palestina, sempre destacando a centralidade do direito de retorno dos refugiados palestinos. De acordo com Khaled, a luta dos palestinos assumiu muitas faces: luta armada, intifada e agora ambas, o que significa que enquanto houver ocupação em nosso país, o conflito continuará. Do you see the possibility of victory in your fight for Palestine? As long as we have our clear vision of the revolution, I can say that we will have victory at the end. In how many years do you think this end might be? We can't say in how many years. It will take us a long, long time. And we can't say maybe for 50 years. Never mind. And when you get this victory, what will you do about the Jews who are living there, over 2 million of them? We ask these people that they have the choice either to live with us peacefully and they would have the same rights as we do. In a Palestine state? In a Palestine state. Or get out of that country.